Padre ataca bispo. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima e também no meu canal. O que você vai ver agora é chocante e vai te ajudar a entender a que ponto a igreja falsa já chegou e vai descer mais, tá? Eles invadiram a igreja, eles mudaram a Bíblia, a palavra do Senhor, eles consagraram a igreja dele a deuses pagãos, cometeram sacrilégios e heresias e agora estão mudando o missal de novo. Por isso muita gente está saindo da falsa igreja. Saia da igreja falsa, mas continue sendo católico apostólico romano. Você me pergunta como? Onde? Na sua casa, na sua igreja doméstica. É isso que dizem as profecias. A igreja vai continuar nas casas. Certo? O missal romano traz a liturgia do ano todo em latim e português para você rezar em casa. É importante também conhecer a doutrina da igreja para não ser levado para trás. Olha, a hora que você começar a estudar o catecismo romano do Concílio de Trento, você vai ver como os padres mentiram para você. Muitos, não vamos dizer todos, mas muitos. Você vai ver como muito padre falou um monte de besteira para você e você aprendeu, você engoliu, você achou que aquilo estava certo, o padre estava falando, você aceitou. Aí você vai entender quanta mentira a teologia da libertação já pregou como se fosse verdade. Olha, o Catecismo Romano explica em detalhes a nossa doutrina de um jeito fácil de você entender. Os livros estão com desconto na livraria do professor Emílio, mas só até o dia 6 de janeiro, com até 60% de desconto. Em todos os livros tem lá. Todos os livros tem lá, estão com desconto, estão em promoção. Vai lá na livraria do professor Emílio, vai montando aí a biblioteca da sua igreja doméstica, para você poder estudar, se formar, porque cá para nós, a gente conhece muito menos a igreja do que devia, tá? Então vai estudar esses documentos da igreja para você realmente entender a verdadeira igreja. Logo nós não teremos mais esses tesouros para comprar e nem teremos dinheiro para adquirir, porque vem aí o grande reset. Então vai acabar o dinheiro, quem não aceitar a chacina já era, quem não aceitar o chip não entrou no esquema, e aí é a hora do reinado pleno do anticristo e da gente continuar com a nossa fé, alimentando a nossa fé. Onde você vai correr? Na biblioteca da sua igreja doméstica. Os links dos livros estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Padre ataca bispo. A que ponto nós chegamos? Como é que uma coisa dessas acontece e por que ela acontece? Antes de você criticar o padre ou o bispo, vamos entender a situação, tá certo? O sujeito chega e fala assim: o marido matou a esposa por causa de uma pasta de dente que a esposa apertou no meio. Nunca é por esses motivos banais que eles colocam. Tem uma história atrás, tá certo? Tem uma grande história atrás. Tem um monte de coisa acontecendo antes. Então vamos entender o antes para chegar no olho roxo por final, tá certo? Você vai ver agora a tragédia da falsa igreja, da igreja invadida. O padre Camilo Dibe deu um soco na cara do bispo Eduardo Talsig na Argentina, durante uma visita pastoral agora no dia 21 de dezembro. O padre Dibe é considerado um padre calmo, pacífico e altruísta. Então por que ele faria isso com o bispo? Tudo começou quando o bispo Talsig fechou o maior seminário da Argentina. Motivo: os padres se recusaram a distribuir a comunhão nas mãos. E eles estão certos. Porque para começo de conversa, além de todo o respeito que nós temos com o Senhor, além de toda a parte religiosa, olha, não vamos nem chegar aí, que é bem profundo, tem muito bispo que não entende. Então vamos ficar só na parte legal da igreja. Legalmente, você, fiel, tem o direito, de acordo com a lei da igreja, de escolher. Você quer receber a comunhão na mão ou na boca? Você escolhe. O bispo não pode interferir, o padre não pode interferir, o ministro da Eucaristia, lá extraordinário, não pode interferir.
Tá certo? O ministro da comunhão não pode. Eles têm que te dar a comunhão da forma como você escolher. Isso é líquido e certo. Mas tem muito bispo, muito padre, e já estava nessa caminhada faz tempo de cortar a comunhão na boca, que se incomoda, quer dar só a comunhão na mão. Estão aproveitando o bichinho para cortar o que eles queriam cortar. Tá certo? Olha, nem adiantou os médicos europeus. Vários médicos europeus já li falando que é mais seguro comungar na boca do que na mão. Porque sua mão, ela pode estar com um xixinho. Você esterilizou lá com álcool, botou a mão ali, você pode ter pego. E aí então é muito mais seguro ser na boca que não tem contato, o padre já higienizou a mão antes de vir dar a comunhão, do que você pegar com a sua mãozona e colocar na boca. Tá certo? Mas infelizmente as pessoas não atentam para a ciência, eles só usam a ciência quando interessa, entendeu? É só quando dá no que eles querem, caso contrário eles descartam. Nunca então foi um motivo de saúde, nunca foi. Sempre foi para acabar mesmo com a comunhão na boca, custasse o que custasse. Quando a ordem do bispo Tausig chegou no maior seminário da Argentina, é claro que os padres não aceitaram, pois estão fazendo certo. E tem que agora atender uma ideia errada, uma ordem errada. Quando a ordem é errada e irregular, é contra a lei, você não é obrigado a aceitar. Você não tem que seguir, tá certo? E os fiéis também não gostaram nada dessa brincadeira. E as missas continuaram, então, normalmente com a comunhão na boca. Em respeito à fé e respeito ao Senhor. Contrariado, o bispo fechou o maior seminário da Argentina para punir os padres. Democraticamente. Então, estavam fazendo certo, ele vai lá, como não obedeceu o que eu mandei, fecha aí, todo mundo aí, tudo pra casa, tudo pra casinha, acabou, tá fechado, quem manda sou eu. A decisão do bispo causou vários protestos e vigílias de centenas de fiéis leigos se dirigiram em caravanas do seminário Mãe de Deus à sede diocesana para denunciar em voz alta a decisão e implorar ao bispo por uma reabertura. Porque o bispo manda e não pede, é o rei do pedaço. Tem um vídeo aqui, inclusive, no canal do ano passado, com esse título. Eles mandam e não pedem, até falam igreja particular do bispo tal. Você não sabia? Então, é assim que funciona. E você reclama lá no Vaticano, como já tem outros vídeos que nós estamos mostrando aqui, o Vaticano vai e endossa o que o bispo fez. Fim de papo, tá certo? Estão sempre juntos ali, ó, desse jeitinho. Cada vez mais tinha protesto na frente da casa do bispo e o padre Dibby foi considerado parte desses protestos. Aí o bispo então chamou o padre Dibby para uma reunião. Lembre-se que o padre Dibby é conhecido por ser calmo e pacífico. Agora imagine tudo que o bispo disse para fazer o padre perder a paciência e meter a mão na cara dele. Imagina. Precisa fazer uma guerra psicológica séria e grave para conseguir esse resultado aí. De acordo com um comunicado diocesano divulgado terça-feira, o padre Dibby perdeu o controle de si mesmo e de repente atacou o bispo com violência. Os presentes tentaram conter a fúria do padre, que apesar de tudo tentou mais uma vez atacar o bispo, que estava protegido por um dos presentes. Depois disso, outros presentes na reunião mantiveram o padre Dibby longe do bispo. E o bispo continua então falando o que ele queria falar e fim de papo, com o pessoal segurando lá o padre e outros fazendo ali aquela barreira para proteger o bispo. Tá certo? Será que o bispo se arrependeu? Depois disso, de ver o ponto que pôde levar, a gente está levando os fiéis ao desespero. Está levando os padres ao desespero. Está levando um bom padre pacífico a dar um soco na cara dele. Será que isso faz o cara deitar na cama e pensar? Você acha? Não. Ele simplesmente suspendeu o padre Dibby e o padre será processado segundo as leis da igreja. Porque uma pessoa que agride o bispo está simplesmente desligado da igreja. Né? E um bispo que faz tudo errado e vai contra a lei da igreja, acontece o que com ele? Nada. Continua sendo bispo, tá bom? Não devia ser o bispo que devia ser processado por acabar com a comunhão na boca e ainda mais acabar com o maior seminário da Argentina, causando revolta aos fiéis e aos padres. Não devia ser ele.
Pois é, suspender o padre Dib não vai fazer o bispo ser mais popular. Enquanto o bispo celebrava a missa no dia 21 de novembro, um grupo de manifestantes foi lá, interrompeu a liturgia. A mídia local informou que alguém rasgou os pneus do carro dele enquanto ele tentava se dirigir a católicos ansiosos. Imagina um cara desse conversando com católicos ansiosos. Você acha que ele foi legal? Meus irmãos, meus filhos amados e queridos, deixe-me falar em nome da igreja. Você acha que foi assim? Pois é, enquanto esperava por outro veículo, o bispo confrontou os manifestantes, enfrentou os manifestantes. Então, durante o protesto, leigos foram vistos segurando cartazes que diziam: bispo traidor, lobo em pele de cordeiro, somos órfãos sem pastor, não feche o seminário e exigimos um visitante apostólico. O visitante apostólico é mandado pelo Vaticano para ver o que está acontecendo e sanar, resolver os problemas antes que fique pior. Bom, já ficou pior, né? Pode ser pior, mas já está péssimo. Detalhe, o bispo disse a todos que ele tem autorização sim do Vaticano para fechar o maior seminário da Argentina. Para assim impedir a comunhão na boca, hoje nós sabemos que ele também tem essa autorização, porque um leigo lá nos Estados Unidos, já fez um outro vídeo sobre isso, ele entrou com um processo no Vaticano contra o bispo da diocese dele, justamente por causa disso, e lá a turminha do cardeal Sará disse que tudo bem, baseando-se no cardeal Sará, que você tem que obedecer seu bispo, sim, o bispo pode suspender a comunhão na boca, sim, você tem que comungar na mão e fim de papo. Tá? É um escândalo que o Vaticano concorde em fechar um seminário que tinha 38 seminaristas. Os seminaristas foram mandados para casa para buscarem outros seminários. Até imagina a cena, né? Seu padre, tudo bem com o senhor? Eu vim aqui no seminário porque eu queria ser seminarista. Meu filho, e qual a sua história? De onde você vem? Seminarista em São Rafael. Sai! Provavelmente, né? É o que eu tenho dito. Quem for fiel à fé será posto para fora da igreja falsa. Ou entra no esquema falso ou cai fora. Eu mesmo tenho um amigo que era seminarista. Tinha, sim, uma fé enorme, uma vocação imensa. Aprontaram tanto com ele que ele saiu da igreja. Para você ter uma ideia de tudo que fizeram com ele. A ponto de, assim, abalar fortemente a fé dele. Uma vez que conversei com ele, estava pedindo oração para ele retomar a vida dele de fé, porque até isso foi abalado. Conseguiram. Olha o tanto que esse cara viu lá, e ele não conta. Mas a gente não precisa ser muito esperto para poder entender o que está acontecendo lá, né? É melhor fazer parte do pequeno rebanho do Senhor, da verdadeira igreja de 2000 anos, sendo fiel ao Papa Bento XVI, mesmo que seja para rezar em casa. É melhor do que participar da falsa igreja consagrada a deuses pagãos, que persegue seminaristas e padres realmente sérios e que quer mais é que todo mundo caia na gandaia, na missinha da Pachamama, é ou não é? Gente, as profecias se cumprem e a verdadeira igreja vai voltar para as casas. A fé vai persistir na igreja doméstica até a volta do Senhor. Continue sendo igreja na sua casa, fiel a Jesus. Ele está voltando daqui a pouquinho, no final desses tempos do Apocalipse.